Olha só, nós vamos mostrar essas expressões a princípio e em princípio. Veja que muda apenas uma preposição. A preposição a e a preposição em. E as expressões remetem a sentidos bem diferentes. Deixa eu caprichar um pouquinho mais aqui, né? Então, em princípio e a princípio. A expressão a princípio dá ideia de tempo. Então, você usa a princípio com a ideia de tempo e usa em princípio, a princípio. Então, você usa a princípio com a ideia de tempo, certo? Significa no começo, no início, aí é a princípio. Vamos lá, vamos caprichar um pouquinho mais aqui, vamos lá. Então, para você indicar tempo, deve usar a princípio, ideia de tempo. Agora, se você quer usar a ideia de em tese de forma geral, aí você usa em princípio. Em princípio significa em tese, de um modo geral. E a princípio significa no começo, no início, ideia de tempo. Por exemplo, a princípio, eu não acreditei nessa história, depois é que eu pude comprovar sua veracidade. A princípio, ou seja, no começo, eu não acreditei nessa história, depois é que eu comprovei a veracidade dela. Não, a princípio, para dar ideia de tempo. E em princípio significa em tese, de modo geral. Por exemplo, em princípio, não se deve usar letra minúscula depois de ponto de exclamação. Em princípio, ou seja, em tese, de regra geral, de forma geral, você não deve usar letra minúscula depois de ponto de exclamação. Então, nesse caso, em princípio. Da mesma forma, eu digo assim, a princípio, todas as pessoas são honestas? Não. Ou seja, a ideia não é de tempo, a ideia é de em tese, de forma geral. Então, em princípio, todas as pessoas são honestas, até que se prove o contrário. Em princípio. Agora, a ideia de a princípio é a ideia de tempo, né? A princípio, nós ficaríamos no hotel, depois resolvemos alugar uma casa. Ou seja, inicialmente, nós ficaríamos no hotel, depois resolvemos alugar uma casa a princípio. Está clara essa diferença? Ideia de tempo, inicialmente, a princípio, significando em tese, de forma geral, em princípio. Tudo bem? Vamos falar agora da diferença de a respeito de e a despeito de. Duas expressões parecidas, mas que remetem a sentidos bem diferentes. Então, primeiramente, a despeito de e a respeito de. Observe, essas expressões são apenas parecidas, mas remetem, como eu disse, a sentidos bem diferentes. A respeito de, deixa eu ver aqui, e a despeito dele. Observe, a despeito de significa apesar de. Então, quando a ideia de apesar de, ideia de oposição, de contraposição, é a despeito de. E a respeito de significa sobre, acerca de. Aí é a respeito de. Então, eu digo assim, a despeito de todas as dificuldades por que passamos, a vida é bela. Ou seja, apesar de todas as dificuldades, aqui está errado, deixa eu fazer uma correção aqui. Aqui. Então, peraí, vamos lá. O professor está meio enroladinho aqui, mas chega lá. Então, veja só. A despeito de significa apesar de. A despeito de todas as dificuldades por que passamos, a vida é bela, ou seja, apesar de todas as dificuldades, a vida é bela. A respeito do que você me disse ontem, nada tem a declarar. Sobre o que você me disse ontem, nada tem a declarar. Percebeu a diferença? Então, a despeito de é uma locução prepositiva que dá a ideia de concessão, de oposição. A respeito de também é uma locução prepositiva, mas significa sobre, a respeito de, sobre, acerca de. Aí é a respeito de. Então eu digo assim, a despeito de você ser meu amigo, vive me causando prejuízo. Ou seja, apesar de você ser meu amigo, vive me causando prejuízo. A despeito de. A respeito da sua declaração de ontem, eu prefiro ficar calado.
Ou seja, sobre a sua declaração de ontem, eu prefiro ficar calado, não fazer comentário. Aí, nesse caso, a respeito dele.